Estamos ao vivo! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando para mais uma live, estamos chegando para mais um Café com Desbloqueio. Muito bom dia para você, excelente sexta-feira, que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos chegando para mais uma live e nós estamos na nossa série sobre ferramentas espirituais. Nós já falamos sobre a oração, nós já falamos sobre a leitura bíblica, nós falamos ontem a respeito da oferta e hoje eu quero falar com você sobre o jejum. Nós vamos falar hoje sobre o segredo do jejum. Então, se você já está interessado nesse assunto, aperta o like aqui e pega esse link agora e compartilhe. Vamos compartilhar agora essa live juntos aqui, ó. Pega o link aí e vamos compartilhar. Você pega aí e manda para alguém que você conhece, alguém que quer aprender sobre esse assunto, ou alguém que você quer que entenda mais sobre esse assunto. Você vai mandar para essa pessoa agora. Pega aí e compartilhe. Deixa eu mandar aqui, ó. Vamos nessa. Compartilhou aí? Vamos nessa pra gente entrar no nosso assunto de hoje. O segredo do jejum. O que é jejuar? Jejuar é se abster de alimento por um período de tempo com um propósito. Então, o que é jejuar? É se abster de alimento por um período de tempo por um propósito. Existem vários tipos de jejum. Por exemplo, existe aquele jejum que você faz quando você vai fazer algum exame. Então você precisa tirar um tempo de abstinência, você precisa abrir mão de um alimento por um período de tempo com o propósito de você fazer esse exame. Existe, por exemplo, o jejum intermitente, né, que é para você poder emagrecer, que é aquele jejum de 16 horas, onde você para de comer tal horas, por exemplo, 8 horas da noite, e começa a comer no outro dia, 8 horas, meio-dia? É isso? Meio-dia? 10 horas? Sei lá, isso aí. Mas é o jejum intermitente. E existe o jejum espiritual. Preste atenção. O jejum, ele não é uma invenção do cristianismo. Na verdade, o jejum ele está impregnado na cultura humana desde sempre. Principalmente quando se fala do assunto espiritualidade. Salvo engano, mas todas as religiões jejuam. Todas. Porque o jejum é uma ferramenta poderosa para desenvolvimento espiritual. Então, o budista jejua, o espírita jejua, o católico jejua, o cristão jejua. A maioria das religiões, elas ensinam a prática do jejum. Por quê? Porque o jejum, ele tem um poder sobrenatural. O grande segredo do jejum é que ele é um ativador, um acelerador espiritual. Se você quer de fato ter novas experiências espirituais, se você quer de fato viver novas realidades espirituais, o jejum, ele é uma potencialização para você acessar esse objetivo. Por isso que eu quero falar com você hoje sobre essa ferramenta. É uma ferramenta que está disponível para nós e que alguns praticam, usam, mas sem o entendimento correto, e outros
não praticam. Então eu quero compartilhar com você. Como eu disse, existem vários tipos de jejum. Existe o jejum intermitente, existe o jejum para exame, o jejum de dieta e tudo mais. E eu quero falar com você hoje sobre o jejum espiritual. O jejum em si, ele traz benefício para nós. Isso é comprovado cientificamente que quando nós jejuamos, nós limpamos o nosso corpo. As nossas células são renovadas, aquelas que estavam mortas são eliminadas do nosso corpo. É uma desintoxicação do nosso corpo. Então, essa prática de jejuar, ela é benéfica, não apenas para o espírito, não apenas para a alma, mas também para o corpo. Através do jejum, você aumenta o seu foco. Através do jejum, você aumenta a sua resistência física. O jejum é uma arma poderosa e que quem jejua não está perdendo nada. Pelo contrário, está ganhando muita coisa. No espírito, na alma e no corpo. Agora, jejum espiritual é algo muito específico. Não confunda jejum intermitente com jejum espiritual. Não confunda dieta com jejum espiritual. E também não confunda propósito com jejum espiritual. Vou te explicar. Se você fala assim, eu vou fazer um jejum espiritual, primeira coisa que você precisa entender, na Bíblia, o jejum, ele é você se abster de alimento, totalmente por um período de 24 horas. O jejum intermitente, ele é de 16 horas. O jejum espiritual, ele é de 24 horas. Então, eu parar de comer agora, 6 horas da manhã, e voltar a comer apenas amanhã, às 6 horas da manhã. Então, esse é o jejum espiritual. Eu sei que talvez você aprendeu que, vou jejuar das 6 da manhã até o meio-dia. Isso pode ser um propósito, isso pode ser um posicionamento, mas isso não é jejum. O jejum bíblico, o jejum espiritual, ele é a abstenção de alimentos por 24 horas. Eu fazia isso quando eu era mais novo na fé, né? Acordava 6 horas para ir para a escola, e aí até meio-dia eu ficava de jejum. Voltava da escola variado, de fome, louco, querendo comer, aí quebrava o jejum meio-dia, entregava o jejum meio-dia. Mas, interessante, né? Na hora de comer, eu comia, acabava o jejum. Eu sei que para você que não consegue jejuar, você fala assim, mas isso é o máximo que eu consigo fazer. Não é. Você consegue, só que se você não mudar a sua mente acerca disso, você vai viver nisso achando que isso é o máximo. Não é o máximo. Isso na verdade nem é jejum. Eu vou jejuar de meio-dia, de meia-noite até 6 horas da manhã. Isso não é jejum. Isso são crenças limitantes que a religião colocou na nossa cabeça para você acreditar que você não consegue jejuar. Você consegue sim. Tem muita gente que caminha comigo que fazia esse jejum de meia-noite às 6 horas da manhã, de 6 horas da manhã até 11 horas, né? E elas falavam assim, nossa, eu não consigo jejuar, esse jejum não é pra mim, eu não consigo, que não sei o que, eu passo mal, e não sei o que. Hoje, elas conseguem fazer naturalmente esse jejum, de forma correta. Por quê? Porque a crença na cabeça delas foram quebradas, a religiosidade foi arrancada e a verdade foi estabelecida. Então, primeira coisa que você precisa aprender é isso. Jejum, não existe jejum de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Isso não existe. O jejum espiritual, para você, seja qual for a sua religião, o jejum espiritual, ele é de 24 horas. 24 horas se abstendo de alimento. E dentro da Bíblia existem vários períodos de jejum, né? Existe o jejum de um dia são 24 horas. Existe o jejum de 3 dias, que são as 72 horas. Existe o jejum de 7 dias. Existe o jejum de 21 dias. E existe o jejum de 40 dias. Então, todos esses períodos
são bíblicos. Agora, o que determina o tempo do meu jejum? O meu propósito, aquilo que eu quero, qual o meu alvo. Por exemplo, se você está numa batalha espiritual muito grande, você está passando por uma dificuldade muito grande, quase que eu derramei meu café, meu Deus. Se você está passando por uma crise muito grande, você precisa de uma intensificação, de uma resposta rápida, você não vai fazer jejum de um dia. Vai fazer jejum de 3 dias, no mínimo. Você vai fazer, sabe? Vai depender da sua intensidade, da intensidade da resposta que você precisa. Agora, obviamente, tudo é de acordo com a sua capacidade, né? No sentido de, se você, por exemplo, está amamentando, claro que você não pode ficar muito tempo sem comer. Isso é óbvio. Se você tem alguma doença e o seu médico te proíbe de fazer isso, claro que você vai fazer segundo as suas limitações, mas eu estou te ensinando a verdade, o segredo do jejum. Existem essas modalidades de jejum, esses períodos de jejum. E você vai determinar esses períodos a partir da sua necessidade, a partir da sua busca. Eu costumo dizer que o jejum é você intensificar a sua busca. Então você está ali orando por algo, você está batalhando por algo, mas você quer ser mais intenso naquilo, jejue. Jejue. Jejue 1 dia, 24 horas, jejue 3 dias, 2 dias. Busque a Deus com intensidade. Por quê? Porque o jejum, ele é essa ferramenta poderosa. As pessoas falam que jejuar é mortificar a carne. Isso não é verdade também. A carne fala da natureza de Adão. Quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia está falando da natureza de Adão. E a natureza de Adão foi arrancada de nós, quando nós nascemos de novo. O que ficou foi a mentalidade de Adão. Então, os nossos comportamentos não são frutos da natureza de Adão, porque ela não está mais em nós. A carne não nos governa mais. Agora, a mentalidade de Adão, ela continua. Porque quando nós nascemos de novo, a natureza foi transformada, mas a mentalidade não foi. Nós somos os responsáveis por mudar a nossa mentalidade. E nós fazemos isso mediante essas ferramentas, mediante a oração, mediante a leitura bíblica, mediante o jejum. Isso vai mudando a nossa mentalidade. Então, o propósito do jejum não é matar a carne, porque a carne, a natureza pecaminosa, já morreu com Adão. Quando nós nascemos de novo, aliás. Já morreu quando nós nascemos de novo. Agora, a mentalidade de Adão, ela ainda está em nós. E todas as ferramentas espirituais, elas têm o poder de mudar a nossa mente. Então, quando eu jejuo, na verdade, eu não estou mortificando a minha carne, eu estou dando espaço para o Espírito fluir. Estou aumentando a minha sensibilidade espiritual. Eu estou quebrando as resistências da minha mente, as resistências da minha alma, para que o Espírito flua. Para que a vontade de Deus possa fluir, a verdade de Deus que já está dentro de mim. Uma coisa que você precisa aprender também, jejum não é para eu conquistar algo, jejum é para eu liberar algo que já está dentro de mim. Então, se eu estou buscando por uma cura, a cura já está dentro de mim. O meu jejum é para intensificar a minha busca, para liberar esse fluir da cura, para que ela se manifeste na minha vida. Assim, na prosperidade, numa resposta que você está buscando em Deus, na salvação da sua família. O jejum é essa intensificação. É como se você tivesse um cano e esse cano está obstruído. Você precisa limpar esse cano, você precisa tirar essa sujeira para que a água flua normalmente. Ou seja, a água está lá. Mas existe algo que está impedindo a água de fluir. Esse é o jejum. O jejum ele vem para nos limpar. Para que o Espírito tenha liberdade. Para que a verdade de Deus flua sobre a nossa vida. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender?
Agora você precisa aprender uma coisa também. O jejum, ele deve ser uma prática que nós não podemos ter o intuito de querer nos vangloriar disso. Eu estou jejuando, eu jejuei. Não. Jesus ensina que quando nós formos jejuar, que ninguém saiba. Isso significa que eu não posso contar para ninguém, senão eu perdi o meu jejum? Não, não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é: não faça do seu jejum um motivo de vanglória. Porque você sabe que a gente é bobo, né? A gente é bobo. E aí a gente quer se vangloriar por tudo, inclusive pelos jejuns que nós fazemos. Cara, o jejum não é para isso. O jejum é uma intensificação da sua busca. Não tem a ver com outras pessoas, tem a ver com você. Tem a ver com você. Entende? Então, eu estou jejuando hoje. Eu jejuei tantas vezes na semana. Mas isso é um problema seu. Isso é uma questão sua, particular, entre você e Deus. Então, esse é o jejum. Esse é o jejum. O jejum é uma ferramenta poderosa. Através do jejum, nós liberamos o nosso espírito. Nós ativamos o poder que está dentro de nós. Nós avivamos tudo aquilo que já foi liberado dentro de nós. Por isso que todas as religiões fazem isso. Todas as religiões que operam no mundo espiritual, seja do lado positivo ou seja do lado negativo, elas levam os seus seguidores a jejuar. Porque se eu quero viver o sobrenatural sem jejum, não vai funcionar. Se você quer viver o sobrenatural sem jejum, não vai funcionar. Porque o jejum é esse destravar, é essa limpeza que permite que o Espírito flua. Então, que você possa começar a usar essas ferramentas. Que você comece a jejuar. E outro desafio, hoje é sexta-feira. Comece um jejum hoje. Eu não consigo fazer de 24 horas. Comece a fazer. Faça de 12 horas. Mas não fique nas 12 horas. Aumente. Faça de 12, de 16, até você chegar às 24. Mas comece a fazer. Agora, uma coisa que eu falei no começo, né? Não confunda jejum com propósito. Tem gente que fala assim, eu tô de jejum de refrigerante. Isso não é jejum. Isso é propósito. Eu tô de jejum de chocolate. Não, isso não é jejum. Isso é propósito. Eu tô de jejum de café. Eu tô de jejum de televisão, de Netflix, de rede social. Isso não é jejum. Isso é propósito. Jejum é se abster de alimento por 24 horas. Isso é jejum. O resto é propósito. Eu faço propósito de café de vez em quando, porque eu gosto muito de café. Então, às vezes, eu faço propósito de café, fico um mês sem tomar café. Mas não é jejum, é propósito. Eu fico sem assistir televisão por um tempo, sem assistir as redes sociais, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Não é jejum, é propósito. Vou jejuar para não falar mal. Isso não é jejum. Jejum espiritual é você se abster de alimento. Tá? Aprende isso. Amadureça nisso. Esse é o verdadeiro jejum e o poder real que o jejum carrega. Tá bom? Vamos orar? Comece hoje um jejum. Se você já jejua, intensifique mais. Vai passando para 2 dias. Eu já fiquei 21 dias de jejum. 30 dias de jejum. Faça isso. Busque isso. Busque isso, claro, diante de orientação médica, diante da sua orientação pastoral. Você precisa ter uma liderança que vai te instruir nisso, tá? Não é você fazer de qualquer jeito também. Você precisa ter um pastor, um líder, um discipulador que vai te ajudar nisso. Mas faça, comece a fazer. Comece a fazer.
Se você quiser mandar mensagem para mim, você pode mandar. Se você está na nossa comunidade, meu número de telefone está lá na comunidade. Você pode me chamar lá no privado lá que eu vou ajudar você. Se você não faz parte da nossa comunidade, você está perdendo tempo, viu? Aqui, do lado da garrafa, aqui, Aqui, Entra aí na nossa comunidade para você ter acesso a conhecimento, para você ter acesso a chaves poderosas. E aí você tem o meu número de telefone lá, você pode me chamar lá, ou no direct do Instagram, você pode me chamar também que eu vou orientar você lá. Tá bom? Vamos orar pra gente encerrar? Feche os seus olhos. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado por tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que me assiste nessa manhã. Hoje nós falamos sobre essa ferramenta poderosa, o jejum. Existe um poder sobrenatural no jejum, um acesso sobrenatural, que nós precisamos usar isso, precisamos nos apoderar dessas ferramentas. O Espírito Santo quebra toda a religiosidade da nossa mente, quebra toda a fortaleza, toda mentira, e nos leve a viver a verdade. Nos ajude a romper os nossos limites. Nos ajude a romper com as nossas crenças erradas, para que nós possamos, Senhor, usufruir da tua boa, agradável e perfeita vontade. Existem grandes coisas que já foram depositadas em nós, mas que precisam ser liberadas, que precisam ser ativadas. E o jejum é essa forma. O jejum é esse meio, é essa ferramenta ativacional. E possa ser despertado esse desejo no coração dos teus filhos. E que eles possam viver, Pai, debaixo dessa fonte de poder sobrenatural. Eu declaro isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha, é isso aí. Uma coisa que eu esqueci de falar é que toda vez que você for fazer o jejum, faça com um propósito. Jejue tendo claro o seu objetivo. Não faça por fazer. Tenha um alvo claro, tenha um alvo estabelecido. E outra coisa, jejuar não é só apenas ficar sem comer. Jejuar é você aumentar a sua sensibilidade espiritual. Então, em um período de jejum, ore mais do que o normal. Leia mais a Bíblia do que o normal. Ouça a palavra, ministrações, mais do que o normal. É uma intensificação espiritual, não é apenas abster-se de alimento. Tá bom? Aprenda isso, faça isso, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente. Comece hoje a fazer. Eu tenho certeza que na semana que vem você vai começar a ter novos resultados. Hoje eu começo o meu. Sempre quando eu jejuo ali de meio-dia a meio-dia, né? Do almoço ao outro. Hoje, meio-dia, eu começo o meu período de jejum e eu te convido a fazer esse jejum. Mesmo que você não consiga ainda fazer até as 24 horas, mas faça de meio-dia até o outro dia de manhã, ou até você vai ver aí, você vai se colocar na posição aí, tá bom? Hoje eu começo, hoje é dia 1º, e todo dia 1º, começo do mês aí, eu sempre jejum. Eu vou fazer um propósito específico nesse mês, e eu quero te desafiar
não a entrar no propósito comigo, mas a acessar esse portal, tá bom? Então, meio-dia de hoje eu começo meu jejum. Se você vai começar também, coloca aqui nos comentários. Fala, hoje eu vou jejuar também. Coloca aqui, que eu quero ver, tá bom? Tamo junto, Deus te abençoe. Segunda-feira nós estamos de volta para mais um Café com Desbloqueio e vamos continuar falando sobre essas ferramentas espirituais. Vai jejuar? Coloca aqui, deixa eu ver. Eu vou. Meio-dia eu começo e vai ser top demais. Deus te abençoe. Até segunda, né? Paz.